Se a sua empresa está rendendo menos do que deveria, eu posso te afirmar já de cara, não é por falta de esforço. Eu vejo isso acontecendo há quase 40 anos em empresas de vários países e vários ramos. Gente competente, trabalhando duro, e mesmo assim o resultado não aparece no caixa. Sabe por quê? Porque o problema não está nas pessoas, está na forma como a empresa se organiza para criar valor. E isso ninguém te ensina, nem na engenharia, nem no MBA. Nos próximos 30 minutos eu vou te mostrar o mapa completo que eu uso para diagnosticar e destravar isso. É o mesmo caminho que eu cobro caro para implementar como consultor. E aqui você vai ver inteiro, de graça, sem blá blá blá. Se no final fizer sentido, eu te digo o próximo passo. Antes, eu quero ser transparente sobre para quem é esse vídeo. É para quem tem poder de mexer na empresa estruturalmente, seja um dono, sócio-diretor, um alto executivo que lidera de verdade. Se você é gerente ou engenheiro e quer entender o quadro completo para levar isso para cima, também vai servir muito. Mas quem implementa o que eu vou explicar aqui precisa de total autonomia. E o que eu prometo mostrar é isto. Existe um jeito de integrar as 3 atividades vitais de qualquer empresa que são o planejamento, o desenvolvimento de produtos e a melhoria contínua de processos, de forma que elas parem de brigar entre si e comecem a puxar resultados concretos na mesma direção. Eu chamo esse modelo de excelência 360 graus. Deixa eu descrever um quadro e você me diz se reconhece. As áreas da empresa vivem empurrando uma para a outra a responsabilidade de por que certas coisas não acontecem como planejado. Os projetos estratégicos importantes nunca terminam ou terminam bastante atrasados. Todo ano tem planejamento estratégico cheio de metas bonitas, mas no ano seguinte a maioria delas não saiu do papel. Cerca de 70% do tempo das pessoas é dedicado à nobre tarefa de apagar incêndios, reagindo a problemas de todo tipo e desencadeando um reunismo desenfreado, reunião em cima de reunião. E a melhoria contínua existe. Tem gente com faixa, com certificado, mas de alguma forma nada disso resulta em maior competitividade no mercado. Agora, por que isso acontece? Se você perguntar para 99% das empresas como é que eles estão estruturados, eles vão te desenhar o quê? O organograma, claro. Lá está o grande Zeus sentado no trono do Olimpo, com os demais deuses e semideuses, até chegar aos mortais lá na base. O problema é o seguinte, essa estrutura toda tem que funcionar como um sistema, e o centro desse sistema, a razão de ser dele, é o cliente. Mas ninguém dentro daquela hierarquia está realmente olhando para o cliente. Cada um está olhando para a meta do seu departamento, o que não é a mesma coisa. Agora, pergunta para o cliente quanto vale o organograma e as metas departamentais. Não vale nada. O que vale para o cliente é a resposta que ele recebe de um resultado de um fluxo de valor que atravessa a empresa inteira. E esse fluxo transversal ninguém está gerenciando, porque todo mundo está gerenciando apenas o seu pedacinho do fluxo. Bem, isso tem consequências negativas muito óbvias. Porém, há uma causa raiz praticamente invisível a olho nu. Não é um problema da área A e nem do departamento B. É um problema de mindset, de paradigma de gestão. E enquanto esse modelo mental não for atacado na raiz, você pode trocar de pessoas, comprar um novo software, uma nova plataforma digital, fazer treinamento, que o resultado não vai mudar de nível. E aqui está a ideia que organiza tudo. Só existem 2 maneiras de criar valor de forma sistemática em qualquer empresa. Só 2, não há uma terceira. A primeira são os processos, aquilo que é cíclico, repetitivo, que cumpre uma finalidade específica e permanente. A segunda forma de criar valor são os projetos, que têm começo, meio e término, com um entregável final e que acontecem uma só vez. Tanto processos quanto projetos se realizam através de equipes multidisciplinares. A diferença é que no processo a equipe é permanente e no projeto a equipe é temporária. Portanto, se eu quiser melhorar radicalmente uma empresa, eu preciso ser excelente em 3 coisas. Criar valor através de processos, criar valor através de projetos e capacitar as pessoas que fazem essas 2 coisas. É exatamente isso o que a Excelência 360 Graus organiza. Antes de eu abrir cada uma dessas vertentes em mais detalhe, deixa eu te falar uma coisa. Se o que eu falei até aqui já fez sentido, se você olhou para a sua empresa e já reconheceu esses problemas e quer saber como isso se aplica ao seu caso, me manda no WhatsApp a palavra plano. O link está aqui embaixo na descrição. Aí eu te mando um documento que explica como funciona e como a gente pode implementar isso na sua empresa, sem compromisso. Mas se você quer ver o sistema completo, como funciona cada peça, fica aqui até eu te detalhar a Excelência 360 Graus, o que eu vou fazer agora. Vamos pela primeira vertente da Excelência 360 Graus. Quando eu falo de processo, quase toda empresa diz, isso a gente já tem, temos ISO 9000 e tudo. Aí eu vou ver de perto e encontro o quê?
Ilhas de processos, cada um pensado e desenhado dentro das fronteiras de um departamento e que, portanto, não conversam entre si. Ter fluxogramas, procedimentos, manuais e certificações internacionais não é sinônimo de ter processos integrados. A metodologia que eu desenvolvi a partir de 94, que já apliquei em muitas empresas, é a gestão por processos, GPP. A ideia central é simples de dizer e transformadora de fazer. Você para de subordinar tudo às áreas funcionais e faz exatamente o contrário. Passa a subordinar as áreas aos fluxos transversais de criação de valor. Os departamentos continuam existindo, mas agora eles servem ao processo e não o contrário. O cliente volta para o centro, de fato, não apenas em discursos. É uma reestruturação de verdade, muda a forma como toda a empresa opera. Um exemplo real. A Morelli aqui no Brasil, fabricante de produtos para ortodontia. Quando comecei a trabalhar com eles anos atrás, a empresa operava do jeito que eu acabei de descrever. Cada área otimizando o seu próprio pedaço, sem um fluxo comum atravessando tudo. Implementamos a gestão por processos, reorganizando a operação em torno do que entrega valor ao cliente, não em torno dos departamentos. O resultado, ao longo dos anos seguintes, foi a empresa se consolidar como líder absoluta do mercado brasileiro de produtos para ortodontia. E isso não foi contratando mais gente, foi mudando o paradigma de operação. Agora, pensa na sua empresa. Como estão os processos hoje? Você tem um fluxo integrado de criação de valor, por exemplo, da necessidade do cliente até o produto final no mercado, do pedido do cliente até a entrega? Ou o que existe são ilhas isoladas, cada área cuidando apenas do seu pedacinho? No balanço geral, sua empresa está no verde, amarelo ou vermelho? Fica com essa resposta na cabeça. Segunda vertente da Excelência 360, projetos. E aqui eu quero começar com o maior estudo já feito sobre esse assunto. A PricewaterhouseCoopers analisou mais de 10 mil projetos em 200 empresas, 30 países, vários setores. Não tenha dúvida de que nessas centenas de empresas tem muitos PMPs formados pelo PMI e seguindo o PMBOK. Mas, e o resultado? Só 2,5% das empresas concluem com sucesso o seu portfólio de projetos. 2,5%, quase ninguém. Por que isso? A realidade das empresas é o ambiente de multiprojetos com recursos compartilhados. Vários projetos ao mesmo tempo e as mesmas pessoas com tarefas em todos eles. E como é que isso é gerido? Do jeito antigo. Um plano inicial super detalhado, uma PMO centralizando e controlando tarefa por tarefa, de cima para baixo e tudo é urgente. Por trás dessas práticas estão dois paradigmas obsoletos. O de que você tem uma bola de cristal para prever o futuro e consegue planejar tudo antes. E 2, o de que você tem que pressionar e controlar as pessoas porque senão elas se acomodam. A metodologia que eu criei para romper com isso aí se chama MPS, Multi-Project Scrum. Ela substitui o controle top-down por equipes empoderadas, trabalhando em sprints, com planejamento em ondas, o Rolling Wave Plan, que se ajusta à realidade e vê de fingir que o plano de janeiro vale para dezembro. E ela parte de premissas diametralmente opostas, o princípio da bondade inerente e o fato da motivação intrínseca. As pessoas são boas e, além do mais, não são estúpidas. Elas nascem com o desejo e o direito de sentir orgulho do seu trabalho. Quando você organiza os projetos com base nisso, a empresa entrega agilmente os projetos que importam e entrega no prazo. E aqui eu quero te contar um caso que não é de empresa, mas é de governo. E por isso mesmo mostra bem o tamanho do problema e o poder da solução. Durante o governo Lasso no Equador, foi criada uma secretaria para o combate à desnutrição crônica infantil no país. O desafio? Ministérios que nunca tinham trabalhado juntos, como saúde, educação e registro civil, precisavam agora, pela primeira vez, planejar e executar tudo de forma coordenada. Após um planejamento estratégico histórico, formamos MPS Masters em cada uma dessas entidades e organizamos o portfólio de projetos com o MPS. O resultado, pela primeira vez, a desnutrição crônica infantil no país não só teve sua tendência histórica de crescimento revertida, como também caiu pela primeira vez. Se coordenar projetos dentro de uma empresa já é raro, lembra dos 2,5%? Imagina coordenar entre ministérios de governo. E ainda assim saiu do papel com um resultado histórico impressionante. E os seus projetos estratégicos? Quantos a sua empresa se propôs a concluir este ano e quantos realmente saíram do papel entregando a tempo? Em que cor do semáforo sua empresa se encontra? Verde, amarelo ou vermelho? Se a resposta te incomoda, você provavelmente está nos 99,5%. A boa notícia é que isso tem solução e a solução não é trabalhar mais. A terceira vertente da Excelência 360 é sobre pensar sistemicamente e capacitar as pessoas a criar valor de verdade, tanto em atividades de processos quanto de projetos. E aqui está o desbloqueador mais decisivo do vídeo inteiro.
o que eu mais vejo destravar empresas estagnadas. Quase toda empresa faz planejamento estratégico do jeito tradicional. Análise SWOT, um balance scorecard desdobrando metas numéricas por área e até por indivíduo. Parece rigoroso. Na prática, o que isso faz é fragmentar o esforço. Cada área otimiza a própria métrica, ninguém olha para o sistema inteiro e o alinhamento estratégico vira uma planilha que ninguém revisita depois de março. A alternativa que eu uso há mais de 25 anos é o Thinking Process, o TP da teoria das restrições. Em vez de listar forças e fraquezas e distribuir metas, o TP faz uma pergunta diferente. Qual é o problema central, a causa raiz que, se resolvida, destrava a maior parte dos efeitos indesejados que você vive hoje? E a partir disso, qual o conjunto necessário e suficiente de projetos estratégicos para provocar um salto de qualidade no desempenho? Não 40 iniciativas soltas, só as poucas que realmente movem a agulha. Um exemplo disso funcionando na prática. Acompanho o Grupo Futuro no Equador há quase 20 anos. A Metropolitan Touring, a Saludsa, seguradora de saúde e outras empresas do grupo, além da própria holding. O resultado de realizar anualmente ciclos de pensamento estratégico usando o Thinking Process foi o de sustentar quase 2 décadas de expansão e consolidação como um dos principais grupos empresariais do país, mesmo nos casos onde não houve constância na aplicação da excelência 360 completa. A propósito, já realizei mais de 150 análises estratégicas de empresas usando o TP e o problema central, o nó górdio que limita os resultados e que detectamos quase sem exceção, é o trabalho em silos. E o antídoto todas as vezes foi o mesmo: implementar a gestão por processos. Isso sozinho já coloca a empresa no caminho do crescimento sustentável. Uma vez que o problema central está claro e a GPP reorganiza a estrutura operacional, abre-se a porta para a segunda camada: capacitar as pessoas com as técnicas e métricas corretas para tomar decisão e melhorar o desempenho do negócio. Sobre isso, deixa eu te contar uma história real dos anos 80 e que ilustra bem como o apego a paradigmas ultrapassados pode gerar consequências desastrosas. Um CEO recebeu a missão de melhorar o resultado financeiro de uma grande corporação. O que é que ele fez? Mandou as fábricas produzirem a todo vapor com base no forecast de vendas. Para comprar a matéria-prima necessária, fez empréstimo em 200 bancos. Os estoques de produto acabado atingiram níveis nunca vistos, produtividade no top. E veja só, o balanço financeiro melhorou. Como? Porque na contabilidade tradicional, o gasto fixo é absorvido pelo produto acabado e o produto acabado entra como ativo. No papel, o bottom line subiu, melhorou para chuchu. Na realidade, não se reduziu 1 centavo sequer do gasto operacional. A empresa ficou entupida de estoque que ninguém comprou, portanto não teve lucro. E acabaram demitindo nada menos que 30 mil colaboradores. Isso mostra como pessoas competentes e bem intencionadas são levadas sistematicamente a decisões ruins pelo uso de paradigmas obsoletos. A alternativa para maximizar a lucratividade é usar um outro método importante da teoria das restrições, o Throughput Accounting, para ligar cada decisão local ao impacto no resultado global do negócio. Junto com o Lean para eliminar desperdício e o Six Sigma para reduzir a variabilidade, isso forma o que chamamos de TLS. É o kit que eu uso para formar TLS Green Belts e TLS Black Belts, que aplicam essas técnicas exatamente no ponto certo da estrutura de processos integrados pela GPP, o que inclui a gestão dos projetos vitais para a empresa. Um caso que mostra bem essa capacitação. Entre 97 e 2002, treinei mais de 500 engenheiros da General Motors do Brasil no método Taguchi de engenharia robusta e em TRIS, a metodologia de inovação sistemática do Altshuler, ambos parte da minha abordagem de TLS. Esses times implementaram mais de 80 projetos de inovação e melhoria em veículos atuais e novos, com resultados impressionantes. É gente pensando diferente, tomando decisões melhores de engenharia, o mesmo princípio por trás do TLS, aqui aplicado no contexto de desenvolvimento e melhoria de produtos. Agora, 3 perguntas para você. Primeira, o último planejamento estratégico da sua empresa terminou com a constatação de um problema central único ou numa lista de metas fragmentadas por área? Segunda, na hora de decidir, você sabe dizer o impacto real de cada produto ou serviço no resultado global do negócio ou só tem o custo unitário? Terceira, as pessoas na sua organização têm recebido capacitação em metodologias que turbinam o trabalho em equipe nos diferentes níveis da organização? No cômputo geral, seu semáforo para essas 3 perguntas indica verde, amarelo ou vermelho? Se as 3 respostas incomodam, é sinal de que o TLS ainda não chegou na sua empresa e que o seu pessoal vive na dependência da experiência e pragmatismo para tentar resolver problemas a custo de muito sangue, suor e lágrimas. Agora junta tudo. Isso aqui é a excelência 360 graus. No centro, o cliente. Ao redor, as 3 atividades vitais de qualquer organização:
planejar o futuro, desenvolver produtos e melhorar processos. Você cria valor de duas formas, processos e projetos. Você fica excelente em processos com a GPP, Gestão por Processos. Fica excelente em projetos com MPS, Multi-Project Scrum. E capacita as pessoas nas duas frentes com o TLS. Repara que não é uma coleção de cursos soltos que você escolhe no cardápio. É um sistema. E ele tem uma ordem. Começa pelo Thinking Process, o pensamento sistêmico para identificar o problema central da sua empresa. Normalmente isso aponta para processos e integrar os diferentes processos impacta tudo mais. A partir daí, cada peça entra no momento certo. GPP na estrutura operacional, MPS nos projetos, TLS capacitando as pessoas dos dois lados. E veja como o jeito novo se opõe ao jeito velho, ponto por ponto. Em vez de SWOT e Balance Scorecard, fragmentando metas por área, o Thinking Process apontando um problema central e o conjunto necessário e suficiente de projetos que mata o problema central e destrava tudo. Em vez de plano anual detalhado, projetos executados dinamicamente por equipes empoderadas, com uma PMO que agrega valor, monitoreando o avanço ágil do portfólio global de projetos, sem se meter nas particularidades de cada projeto. Em vez de contabilidade de custos, o throughput. Em vez de silos, fluxo integrado. Cada uma dessas trocas sozinha já muda o jogo. Juntas, elas elevam a empresa a uma dinâmica e a um nível de desempenho completamente superior. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando quem é esse cara. Eu sou o Eduardo Moura. São 4 décadas como consultor em mais de 200 empresas de vários setores em 10 países. Desenvolvi a gestão por processos a partir de 94, integrei o TLS em 2006 e criei o MPS a partir de 2019. Escrevi 4 livros, o mais recente sobre a minha metodologia VOC, Voz do Cliente, para inovação centrada no cliente. E estou concluindo o meu 5º livro sobre gestão por processos, que em breve também estará disponível na Amazon. Bem, eu não mostrei isso para você achar bonito. Mostrei porque funciona e porque a maior parte do mercado ainda está fazendo do jeito velho. Então aqui está o único próximo passo que eu te proponho. Se tudo isso fez sentido, se você olhou para a sua empresa e reconheceu esses sintomas, eu quero te ajudar a dar o primeiro passo concreto. Me manda uma mensagem no WhatsApp com a palavra plano. Só isso. Do outro lado, eu vou te fazer 2 ou 3 perguntas rápidas para entender o seu momento e te mandar um documento que explica exatamente como funciona aplicar a excelência 360 graus numa empresa como a sua, sem compromisso. Não precisa decidir nada agora. Manda a palavra plano, dá uma olhada no documento e aí você decide. O link do WhatsApp está aí embaixo na descrição. Foi um prazer. Se esse mapa te ajudou a enxergar a sua empresa com outros olhos, ele já cumpriu o papel dele. Te espero do outro lado.